Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan, do componente curricular de matemática, e hoje a nossa aula será sobre as expressões numéricas. Trabalhar as expressões numéricas na matemática é mais uma forma de adquirir conhecimento sobre as operações na matemática. Vamos ver aqui dentro dessa aula inúmeras possibilidades de trabalhar as operações, mas dentro de uma única expressão. Ou seja, poderemos trabalhar duas ou mais operações na matemática resolvendo dentro de uma operação. Vamos seguir aqui também alguns passos, que falam sobre como resolver uma expressão numérica. Lembrando que vocês receberam uma atividade conforme tinha algumas assertivas de expressão numérica. Então eu trouxe essa aula hoje com mais riquezas de detalhes, até porque é o início aqui desse conteúdo no quarto ano. E mais para frente vocês vão aí desenvolvendo outras habilidades com as expressões numéricas. Então é importante que a gente então saiba alguns detalhes deste conteúdo. Então as expressões numéricas aparecem as 4 operações. Quais são elas? A adição, subtração, multiplicação e a divisão. Então, em uma única expressão numérica, vamos poder trabalhar todas as operações em uma única vez, resolver aí passo a passo. Todas as operações podem acontecer em uma única expressão. E para resolver essas expressões numéricas, nós precisamos aqui utilizar alguns procedimentos, Como eu tenho aqui várias expressões numéricas, eu tenho que resolver alguns procedimentos para que a gente consiga resolver. Então, olha só, vamos entender aqui então, no passo a passo, o que eu tenho que fazer para resolver uma expressão numérica. Se uma expressão numérica aparecer as 4 operações, ou seja, aparecer a adição, subtração, multiplicação e divisão, olha só o que a gente tem que resolver primeiro. Nós vamos resolver a multiplicação ou a divisão primeiramente, na ordem em que elas aparecem. Ou seja, eu observei uma expressão numérica e ela tem todas as operações, é como se eu tenho que resolver, como se a multiplicação e a divisão fosse mais importante naquele momento para a resolução do cálculo. Então, se aparecer uma expressão numérica com todas as operações, resolva primeiro a multiplicação e a divisão na ordem que aparecem primeiramente. No segundo passo, vai falar o seguinte: depois, resolva a adição e a subtração, também na ordem em que aparece. Então, você resolveu a multiplicação ou a divisão. Depois, continua o seu cálculo resolvendo a adição e a subtração na ordem que aparece. Olha esse exemplo para vocês perceberem como é uma expressão numérica. A estrutura de uma expressão numérica, ela vai aparecer para você sempre toda na horizontal. Então, normalmente, nós temos o hábito de calcular o C na vertical. Um exemplo, Eu tenho aqui 32 mais 12, É assim que a gente tem o hábito de fazer os nossos cálculos, não é assim? Mas a expressão numérica, ela já vai trazer para a gente o resultado. Então, veja só, eu tenho aqui, nessa expressão numérica, como eu faço a leitura dela? 5 vezes 4, mais 10 dividido por 2, mais 3 menos 1. Observe que apareceu todas as operações. Apareceu a multiplicação, apareceu a adição, apareceu a divisão e também a subtração. Aí você pode parar e pensar assim: nossa, como eu vou resolver tudo isso de uma vez só? Então é nessa aula que nós vamos aqui praticar alguns exercícios, E eu vou dar aqui também algumas dicas de como fazer essas habilidades. Então é muito importante que você faça aí todas essas anotações para que você conclua as atividades corretamente. Então, aqui eu mostrei para você a estrutura e logo mais para frente a gente vai resolver essa mesma expressão seguindo o passo a passo para resolvê-la. Bom, então olha só,
nessa expressão numérica, eu trouxe para vocês somente adição e subtração. Pode ter também uma expressão numérica que vai ter somente 3 operações, multiplicação, adição e subtração. Pode também misturar as operações. Só que para ser uma expressão numérica, tem que aparecer mais de uma operação. Ou seja, eu vou fazer a operação de adição e subtração como eu tenho aqui agora. Então veja bem, como não tem multiplicação e nem a divisão, eu posso resolver na ordem que aparecer. Então nessa expressão numérica, ela aparece assim para mim. 10 mais 3, menos 2, mais 4, menos 1. Então como a gente resolve? Qual a primeira operação que vai aparecer aqui para mim? Eu tenho que resolver 10 mais 3. Aqui já vou deixar uma dica. Trabalhar a expressão numérica, ela vai ajudar o nosso cálculo mental. Ou seja, eu penso, mas não vou lá no papel resolver. Ok? Você pode ter essa habilidade de conseguir fazer assim. Mas se você ainda não tem essa habilidade de resolver o cálculo mental rapidamente, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar uma folha de rascunho ou lá no cantinho do papel e resolver. Assim, ó. 10 mais 3. Eu tenho 10 mais 3, né? Você vai resolver que vai dar 13. O cálculo vai dar 13, né? Então, 10 mais 3, 13. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou continuar a minha expressão numérica. Ela não terminou ainda, olha. O que eu tenho que fazer? Eu vou descer todo o restante da expressão. Menos 2, mais 4, menos 1. Agora, qual operação aparece para me resolver primeiro? 13 menos 2. 13 menos 2, trabalhando aí no cálculo mental, vai dar 11. Vamos continuar resolvendo. Mais, descendo aqui, mais 4, menos 1. Agora, qual operação que aparece para me resolver? 11 mais 4. 11 mais 4, no cálculo mental aí, vai dar 15. E vamos descer agora a última operação. 15 menos 1 é igual a 14, trabalhando o cálculo mental. Então, veja bem, o resultado de toda esta expressão é 14. Então, a expressão numérica tem este resultado, 14. Percebeu que aqui a gente seguimos o passo a passo? Trabalhamos ali a operação que vem primeiro quando se trata de adição e subtração. Quando eu vou incluir agora mais uma operação, aí a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção naquele passo a passo no início da aula. Vamos olhar aqui agora, que é aquela mesma expressão numérica que eu trouxe como exemplo. Veja bem, agora tem as 4 operações. E lá no passo a passo eu falo, analisa, olha a primeira expressão numérica e vê. Tem multiplicação e divisão? Então eu tenho que começar com elas primeiro, porque elas que, vamos colocar assim, elas que mandam, né? Elas têm um domínio maior sobre a expressão numérica. Então vamos lá. Qual a expressão, qual a operação que aparece aqui para mim, para a gente resolver primeiro? Olha, 5 vezes 4, que vai dar 20. O que nós devemos fazer? Descer todo o restante da expressão. Mais 10 dividido por 2, mais 3, menos 1. Agora, olha só, ainda tem a divisão, não tem mais a multiplicação. Mas veja bem, aonde que a divisão está? É 10 dividido por 2. Então, eu tenho que resolver ela primeiro. Lembra que a multiplicação e a divisão, elas que mandam primeiro, eu tenho que resolver primeiro? Então, como eu faço agora? Eu vou descer aqui, ó, 20 mais... Agora eu vou colocar o resultado de 10 dividido por 2, que é 5. E continuo descendo o restante de toda a minha expressão numérica. Menos 1. Agora, percebam, não tem mais multiplicação e nem a divisão. Eu vou continuar, então, pela operação que aparece primeiro. 20 mais 5, 25, mais 3, menos 1. Continuando a resolver, agora eu tenho que resolver 25 mais 3, que é
28. 28 menos 1, vamos colocar aqui do ladinho, 27. Então, o resultado de toda esta expressão numérica é 27. Então, não tem dificuldade, é só você chegar, analisar a expressão, que a gente vai trabalhar somente o que? As operações. A única forma aqui diferente é porque nós estamos analisando as operações de forma diferenciada, né? Eu pego aqui a expressão numérica e vou analisando qual é a preferência de resolver no momento. Agora, vamos fazer um outro tipo de expressão numérica, onde que eu vou analisar e a gente vai perceber que as duas operações elas não se encontram no início da expressão, né? A operação principal, que é de multiplicação e de divisão. Então, veja só. Eu analisei essa expressão numérica, vi que ela tem multiplicação e tem divisão. Então, eu tenho que começar a resolver por onde é prioridade. Então, nós temos que resolver aqui. Então, nós vamos começar aqui, ó. 10 mais. Qual o resultado de 2 vezes 5? Também 10. 2 vezes 5, 10. E vamos descer agora o restante de toda a expressão. Continuando, eu tenho que resolver agora a divisão. 15 dividido por 3. Então, vamos descer a restante da expressão, resolvendo 15 dividido por 3. 10 mais 10. 15 dividido por 3 é 5. Menos 5, menos 5. Agora, não tem nem multiplicação e nem divisão. Vamos resolver, então, para a operação que aparece primeiro, que é 10 mais 10. 10 mais 10, 20. Continuando, descemos o restante da expressão. Agora aparece uma operação de subtração para que a gente possa resolver. 20 menos 5. 20 menos 5 são 15. E vamos descer o restante da expressão numérica. Agora, para finalizar, a última operação. 15 menos 5 é igual a 10. Então, o resultado de toda esta expressão é 10. Então, mais uma vez, a gente tem que ficar atento ao passo a passo de como resolver as expressões numéricas, tendo a ideia de que eu vou analisar as operações que vão mandar primeiro, ou seja, eu tenho que priorizar para que ela aconteça, para depois dar continuidade nas resoluções. Então, eu trouxe aqui algumas atividades que estão na plataforma para que a gente possa praticar, fazendo o quê? As expressões numéricas. Não tem uma outra forma a não ser de praticar, além de estudar detalhadamente cada uma das operações matemáticas, até para que você possa também fazer o quê? O seu cálculo mental com mais agilidade, ok? Então vamos fazer. A questão número 1 pede para que a gente resolva as expressões numéricas, tendo em vista todas as informações que a gente já trouxe aqui até agora. Então, nesta expressão numérica, vamos analisar juntos. Ela tem operação de multiplicação ou de divisão? Não. Aqui nós só temos os símbolos da adição e subtração. Então, ficou fácil de resolver. Então, a gente vai resolver na ordem que aparece, tá? Então, nós temos aqui 60 menos 10. 60 menos 10 é 50. Vamos, então, descer o restante da expressão numérica. Esse é o passo a passo. Agora, qual operação aparece para que a gente resolva primeiramente? Eu tenho aqui, olha, 50 mais 25. Fazendo o cálculo mental aí, nós vamos ter o resultado de 75. Vamos continuar a descer o restante da expressão numérica. Menos 10. Agora eu tenho que resolver qual operação? 75 mais 2. 75 mais 2 são 77. 77. E vamos agora, então, resolver o final da nossa operação. Eu tenho 77 e vou tirar 10, eu vou ficar, então, com 67. Então, toda essa expressão tem um resultado de 67. Resolvemos, então, a questão da letra
A. Vamos analisar, então, agora a questão da letra B. Veja que agora aparecem 3 operações. Eu tenho a adição, subtração e a multiplicação que aparece lá no final. Se apareceu a multiplicação, lembra que a gente tem que resolvê-la primeiramente, depois a gente vai resolver as demais operações. Então, nós temos que resolver aqui. Logo, vamos descer o restante da expressão. 50 mais 8 menos 12 mais. Qual é o resultado de 2 vezes 5? 2 vezes 5 são 10. Agora, analisando a expressão, eu não tenho outra multiplicação e nem divisão. Então, vamos resolver na ordem que aparece. Aparece aqui primeiro 50 mais 8, que vai dar 58. Vamos descer o restante da expressão numérica. Agora eu tenho que resolver uma operação de subtração. Veja bem, está aparecendo aqui para a gente primeiro, olha, 58 menos 12. Resolvendo aí rapidamente, nós vamos dar, o resultado é 46. E vamos descer agora o final da expressão numérica, que é o último cálculo para a gente saber qual é o resultado de toda esta expressão. 46 mais 10 vai dar 56. Então, é o resultado, chegamos no resultado final da expressão de letra B. Agora vamos analisar uma outra expressão numérica que aparece também 3 operações. Divisão, adição, aparecem as 4 operações. Divisão, adição, subtração e a multiplicação. Só que, veja bem, agora a divisão aparece em primeiro, a multiplicação está lá no final. Professor, como resolvo esta expressão? Da mesma forma, obedecendo passo a passo. Eu analiso se tem uma divisão ou multiplicação, logo depois vou resolvendo as outras operações. Então, aparece para a gente primeiro 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 são 6. O que nós devemos fazer agora? Descer o restante da expressão numérica. 2 vezes 5. Olha, agora ainda tem uma operação prioritária, que é a multiplicação. 2 vezes 5. Então, vamos resolver ela agora. 6 mais 10, obedecendo que nós temos que descer o restante da expressão. 2 vezes 5, 10. Chegamos em um patamar onde nós não temos mais nem a multiplicação e nem a divisão. Então, logo, vamos resolver a operação que aparece primeiro. 6 mais 10 são 16 e vamos descer o restante da expressão numérica para finalizar o nosso cálculo e chegar ao resultado final. 16 menos 10 são 6. Então, chegamos ao cálculo final da nossa expressão numérica. E para a gente terminar a nossa aula, é só mesmo um lembrete, né, do que são as expressões numéricas. São conjuntos de números que sofrem operações matemáticas com uma ordem pré-estabelecida. O que seria essa ordem pré-estabelecida? Eu preciso resolver primeiro as operações que têm maior importância, como a multiplicação e a divisão, e logo a gente resolve as demais operações para concluir, então, o resultado desta expressão numérica. Nós finalizamos a nossa aula por aqui, temos muito conhecimento ainda para adquirir sobre as expressões numéricas. Existem outros detalhes que aí vocês vão aprender durante a jornada escolar, né? No 5º ano, 6º ano e assim por diante, porque é um conteúdo que a gente consegue trabalhar diversas formas, principalmente trabalhando as operações matemáticas. E para acessar a plataforma smedgv.com/aluno, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMedGV. Um forte abraço e aguardo vocês na próxima aula.